Olá, tudo bem com você? Aqui é o pastor Thomas Magno. Nós estamos neste segundo encontro para estudarmos o Catecismo de Heidelberg. Hoje nós iremos estudar as duas primeiras perguntas do Catecismo, perguntas profundamente pastorais e que estruturam toda a teologia do Catecismo. O Catecismo de Heidelberg inicia de maneira profundamente consoladora e pastoral, uma teologia a serviço da edificação da igreja, como deve ser a boa teologia reformada. Então, as duas primeiras perguntas nos provocam, dizendo o seguinte: qual é o único consolo na vida e na morte? E a segunda, quantas coisas são necessárias para saber viver e morrer neste consolo? Segundo nós lemos no comentário do próprio Zacarias Ursinos, um dos autores do Catecismo, esta estrutura não é meramente pedagógica. As perguntas não foram pensadas apenas por meios pedagógicos, mas elas revelam a própria lógica da revelação bíblica e da experiência cristã. Então o Catecismo começa com o fim último. Qual é o fim último? O consolo. E imediatamente apresenta o caminho pelo qual esse consolo é conhecido e é apropriado. Assim, aprendemos que o objetivo da teologia não é a especulação abstrata, mas a condução do pecador à segurança espiritual em Cristo. Na primeira pergunta, a resposta que os teólogos que produziram o catecismo, a resposta que eles nos dão é muito importante e muito profunda. Repetindo a pergunta para entendermos a resposta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta diz o seguinte: o meu único consolo é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Que coisa belíssima, não é? Esta resposta tem uma profundidade muito grande em termos teológicos e nós vamos explorá-la um pouco. Então, já sabemos o que ela diz e precisamos entender algumas coisas aqui. O Sinos enfatiza no seu comentário do Catecismo uma obra raríssima, em que ele comenta o Catecismo de Heidelberg. Eu tenho essa obra nas minhas mãos agora. Ele enfatiza que essa afirmação contém o núcleo da doutrina da salvação reformada, da soteriologia reformada. O consolo não está em circunstâncias favoráveis, nem em virtudes pessoais que um cristão venha a tentar desenvolver. Mas o consolo está na união que o crente tem com Cristo. Esse pertencimento envolve redenção objetiva por parte de Cristo. Cristo satisfez plenamente a justiça divina por meio de seu sangue e libertou o crente do domínio do diabo. Portanto, o consolo cristão é legal, espiritual, existencial. Legal porque trata da culpa diante de Deus, espiritual porque envolve libertação do poder do pecado e existencial porque redefine a identidade humana. Essa linguagem confronta diretamente a tendência humana que nós temos no nosso tempo, que é a autonomia. A queda foi essencialmente a tentativa que o homem teve de pertencer a si mesmo e determinar sua própria realidade. O Evangelho restaura o homem ao colocá-lo novamente sob o senhorio amoroso de Deus por meio de Cristo. Essa doutrina é consoladora justamente porque transfere a segurança do homem de si mesmo para Cristo, para o Salvador. O crente não confia na estabilidade da sua fé, mas confia na fidelidade daquele a quem ele pertence. Assim, o consolo cristão é inseparável da doutrina da eleição, da expiação e da perseverança dos santos. Aprendemos também aqui sobre a providência como fundamento do consolo. A resposta do catecismo também ensina que Cristo
preserva o crente de tal maneira que, sem a vontade do Pai, nenhum cabelo pode cair de sua cabeça. O Sinos, no seu comentário, entende essa afirmação como uma aplicação direta da doutrina da providência à experiência do cristão, a experiência com Deus. O consolo não é apenas saber que fomos redimidos no passado ou que seremos glorificados no futuro, mas o consolo está em reconhecermos que toda a nossa vida presente está sob o governo soberano de Deus. Essa verdade, meus irmãos, transforma a interpretação que temos do sofrimento que enfrentamos. As tribulações deixam de ser vistas como sinais de abandono divino e passam a ser entendidas como instrumentos dentro do propósito salvífico. O catecismo ecoa aqui a teologia paulina de Romanos 8, mostrando que o consolo cristão é profundamente escatológico. O crente vive entre a redenção já realizada e a glória ainda aguardada. Portanto, a providência não elimina a dor, mas confere sentido redentor a todas as nossas aflições. Aprendemos também sobre o testemunho do Espírito Santo e a disposição para a santidade. Outro elemento essencial da resposta à pergunta 1 é a obra do Espírito Santo, que assegura ao crente a vida eterna e o torna disposto a viver para Cristo. Nós aprendemos aqui que o consolo verdadeiro é inseparável da renovação moral. O que isso quer dizer? A certeza da salvação não conduz o crente à negligência espiritual, mas à gratidão ativa a Deus. A terceira parte do catecismo falará sobre nossa gratidão. A fé que se apropria do consolo, que é a nossa união com Cristo, é também a fé que produz obediência, que nos leva a obedecermos a Cristo e vivemos para Ele, de modo que o nome dele seja dignificado. Então o catecismo apresenta uma espiritualidade total, integral. O crente é consolado quanto ao passado, Deus o perdoa. Ele é fortalecido quanto ao presente, ele é preservado e orientado para o futuro, a vida eterna. Essa estrutura mostra que o consolo cristão é tanto doutrinário quanto experiencial. Ele deve ser compreendido pela mente, deve ser apropriado pelo coração e deve ser manifestado na vida prática. Aprendemos também sobre o caminho do consolo. 3 conhecimentos necessários. Isso está na pergunta 2 do nosso catecismo. Vamos lembrar a pergunta 2. A segunda pergunta estabelece a pedagogia da salvação ao afirmar 3 coisas importantes. Mas observemos a segunda pergunta. O que você deve saber para viver e morrer? Com base neste consolo, não é? Então vamos lá. Aqui as 3 coisas que precisamos saber é a grandeza do pecado e miséria, o modo de libertação e a resposta de gratidão que nós devemos ter diante do Senhor. A resposta à segunda pergunta diz assim: como são grandes os meus pecados e a minha miséria. Em segundo lugar, como sou salvo dos meus pecados e da minha miséria. Em terceiro lugar, como devo ser grato a Deus por tal salvação. Essa é uma resposta fantástica e que nós precisamos considerá-la com muita atenção. Porque aqui nós temos uma tríade que é um resumo da economia da salvação. Não se trata apenas de um método didático, mas de uma descrição da experiência espiritual real. O conhecimento da miséria humilha o pecador. O conhecimento da redenção o consola e o conhecimento da gratidão o transforma. Esse movimento corresponde à estrutura bíblica da revelação. A lei revela o pecado, o evangelho anuncia a graça e a vida cristã manifesta a gratidão a Deus. Vive a ação de graças. Assim, o catecismo ensina que o consolo não pode ser separado do autoconhecimento espiritual. Aquele que não compreende a profundidade de sua miséria não pode apreciar plenamente a grandeza da redenção. Então, no seu comentário, Zacarias dos Sinos adverte que o conhecimento da miséria não é teórico,
ele é prático, ele deve ser sentido na consciência do cristão. O conhecimento da nossa natureza pecaminosa deve ferir nossa consciência, que somos pecadores e transgredimos contra Deus. O pecador precisa reconhecer não apenas que é imperfeito, mas que está sob condenação divina e incapaz de salvar a si mesmo. Este diagnóstico é importante e é necessário, pois prepara o coração para receber o consolo do Evangelho. Então a teologia reformada insiste na depravação total, não para produzir desespero final, mas para direcionar o pecador à suficiência de Cristo. O catecismo não começa com a miséria, mas rapidamente conduz o leitor a ela, porque sem essa consciência da miséria do pecado em nós, no nosso coração, o mal que habita em nós, sem essa consciência o consolo seria superficial. Mas nós aprendemos também sobre a libertação em Cristo como centro do consolo, como vemos na segunda pergunta, não é? Veja, mais uma vez, segunda pergunta: o que você deve saber para viver e morrer? Primeiro, como são grandes os meus pecados e minha miséria. Segundo, como sou salvo de meus pecados e de minha miséria. Então eu devo ter conhecimento deste elemento fundamental necessário para a libertação do pecado. Aqui toda a doutrina cristã converge para a obra mediadora de Cristo. O consolo apresentado na pergunta 1 encontra aqui sua explicação. Pertencemos a Cristo porque Ele nos resgatou. A redenção não é uma possibilidade abstrata, mas um ato histórico e eficaz. Essa libertação inclui justificação, regeneração e santificação. O crente é libertado da culpa, do domínio do pecado e da condenação futura. Assim, meus irmãos, o consolo cristão é completo. Ele trata da relação legal com Deus, da condição moral do homem e de seu destino eterno, não é? Então, por último, a última parte da segunda pergunta nos diz: terceiro, como devo ser grato a Deus por tal salvação? Observe que essas três respostas, não é? Quão grandes são os meus pecados, como sou salvo e como devo ser grato, esta é a divisão do catecismo. A primeira parte do catecismo trata sobre nosso estado de miséria sem Cristo, segunda parte sobre a redenção, terceira parte sobre a gratidão, né? Então aqui nós temos uma estrutura posta em relação a tudo que virá depois no catecismo. Então, nessa terceira parte, o terceiro conhecimento necessário é como devemos ser, de fato, gratos a Deus pela libertação promovida no sacrifício da cruz e na ressurreição. Aqui, a gratidão, como o princípio formal da ética cristã, aparece, salta, fica em alto relevo. O cristão não obedece para ser salvo, mas porque ele foi salvo. A santidade é fruto da consolação, não sua causa. Então, essa perspectiva protege-nos tanto contra o legalismo quanto contra o antinomianismo. A lei não é meio de justificação, mas regra de vida para o redimido. Assim, o consolo cristão gera uma vida orientada para a glória de Deus e não para a glória do homem. Então, para chegarmos a uma conclusão, as perguntas 1 e 2 do Catecismo de Heidelberg estabelecem o fundamento de toda a teologia cristã ao unir consolo e conhecimento salvador. Em harmonia com o comentário de Ursinus que eu utilizei nesta nossa pequena aula, vemos que o cristianismo não é apenas um sistema de doutrinas, mas uma realidade vivida. O pecador é humilhado pela consciência de sua miséria, consolado pela obra perfeita de Cristo e transformado pela gratidão operada pelo Espírito Santo. É uma operação trinitária. Viver no único consolo, que é a nossa união com Cristo, significa viver na certeza de que pertencemos ao Salvador. Interpretar toda a existência
à luz de sua providência, de seu governo, e responder com uma vida de obediência constante, agradecida a Deus. Assim, o catecismo nos ensina que o verdadeiro conhecimento de Deus não termina na mente, mas culmina em paz no coração, santidade na vida e esperança na morte. Deus seja louvado. Espero que você tenha sido edificado com esse material, com esse conteúdo. Peço que você curta nossa página, nosso canal no YouTube, também compartilhe com amigos, familiares e conhecidos esses estudos para que sejam alcançados e edificados também pela palavra de Deus. Espero você no nosso próximo estudo. Até lá. Um abraço.